do versículo 11 em diante, glória a Deus. Efésios 2, versículo 11, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, réis gentil na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao conserto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Jesus Cristo, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, em ordem dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dois em um só, novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos se sentar em nome de Jesus. O Senhor fala aqui para nós: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, réis gentil na carne, chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. O Senhor aqui está falando para cada um de nós que nós, no tempo passado, pela desobediência que houve entre Adão e Eva, a palavra do Senhor, o pecado entrou no mundo, porque ainda não tinha o pecado, todos estavam em só um, que era em Deus. Mas quando houve o pecado e houve a desobediência, veio o pecado, e dentro do pecado se tornou dois, sendo um que era Deus, e tendo o outro que era o que fazia pecar a carne, a contaminação da carne. Isso é o inimigo da nossa alma, o diabo, que não faz parte de hoje nenhum de nós, né? Então, naquele tempo, existiu isso. Então, houve essa circuncisão, a circuncisão do pecado que entrou. Mas, vindo Jesus Cristo, esse deu vida a cada um de nós e tirou de nós isso. Hoje nós não precisamos mais nos circuncidar, mas ainda tem muitas religiões que se dizem religiões que ainda usam esse tipo de circuncidar na carne, fazer um corte, como nós mesmos sabemos que existe isso, mas isso não provém, isso não faz mais parte, porque hoje todos nós somos chamados, né, e temos uma circuncisão feita, não pela mão do homem, mas nós temos uma circuncisão em cada um de nós, que foi feita através do sangue de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, essa circuncisão veio a cada um de nós, porque o sangue dele nos limpou e nos purificou, e o sangue dele permanece em cada um de nós. É o que nós temos que crer, e para isso ele deu a vida dele em resgate de cada um de nós. Então hoje nós podemos dizer que não vivemos no pecado, nós não fazemos parte do pecado, mas fazemos parte
da vida eterna, daquele que vive para ele em espírito e verdade. Então, quando houve o pecado no Velho Testamento, todos estavam embaixo da maldição. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha vindo, Deus ainda não tinha liberado Jesus para vir para trazer a salvação para cada um de nós. Porque ele olhou para a terra, como hoje mesmo eu creio que ele olha para a terra. Poucos a salvação. E naquele tempo não tinha ninguém salvo. Não tinha um que pudesse fazer aquilo que ele mandava fazer, que era obedecer o que ele ensinava, o mandamento, para que todos vivessem uma vida em Deus. Mas não havendo obediência, também não podia haver salvação. Amém? E hoje não, hoje nós temos salvação, porque Cristo veio e fez tudo aquilo que o Pai mandou através de cada um de nós. Para quê? Para dar vida a nós, para dar salvação. Mesmo aqueles que estão lá fora e não conhecem a palavra, eles também são salvos, porque o sangue de Jesus Cristo purificou a todos. Então, por isso nós não podemos abrir a nossa boca e nem dizer que no mundo todos são imundos. Não, o sangue de Jesus purificou a todos. Todos aqueles que tomam conhecimento da palavra de Deus, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já está puro, ele já está purificado, ele já está caminhando para a vida eterna, para a salvação. Porque a salvação está aqui, na palavra para cada um de nós. O Evangelho que nós aprendemos todos os dias, que nos ensina, é esse aqui. O Evangelho da nossa salvação, que só há em Jesus Cristo, que faz tudo por cada um de nós, né? E ele diz aqui, e naquele tempo estava sem Cristo separado da comunidade de Israel, estranho ao conserto da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Porque todos estavam embaixo da maldição. Era judeu, era grego, era gentil, era tudo, todos estavam amaldiçoados. Por que estavam amaldiçoados? Porque nenhum fazia a vontade de Deus, porque nenhum estava vivendo como Deus queria, como Deus ensinou. Porque mesmo naquele tempo, se eles tivessem obedecido a palavra de Deus, tinha havido salvação para todos eles e para os gentios também, porque o Deus, ele não faz exceção de pessoa, ele é de todos, ele é um só, que cura, liberta e purifica a todos, né? E ele diz aqui no 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Já pelo sangue de Cristo, nós já estamos perto de quê? Perto de tudo que é bom, da salvação, da palavra, de tudo, porque ele trouxe para cada um de nós a libertação. Aquela mulher velha, aquele homem velho que abria a boca, falava o que queria, fazia o que queria, hoje não faz mais. Por quê? Porque ele procura andar na doutrina que o Senhor nos dá todo dia. Aquela mulher religiosa, aquele homem religioso, aquela pessoa que tudo brigava, tudo levantava falso testemunho dos outros, vivia falando mal, hoje não existe mais. Por quê? Porque anda no caminho para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Então nós temos que andar no amor, na fidelidade, na justiça de Deus. E no amor de Deus não há inveja, não há rancor, não há ódio, só há amor, só há salvação, só há saúde, só há vida para cada um de nós. Porque quando nós nos esvaziamos de tudo que é do mundo, graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso, porque nós conseguimos nos esvaziar das coisas do mundo, não pelo nosso querer, mas pela palavra que nos limpa todo dia, a palavra que nos é dada a cada um de nós por Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que temos vida com abundância, nós temos vida de paz, nós temos gozo, nós temos saúde, nós temos alegria, temos prazer de falar com cada um com gozo, na verdade, sem mentira, sem engodo, porque a pior coisa, gente, é o engodo, é a falsidade, é a mentira. Isso não faz parte do reino de Deus. E nós, como filhos e filhas, nós temos que andar na palavra de Deus, na doutrina de Deus, no ensinamento de Deus, amém? E essa palavra o Senhor manda que nós também levamos aquele que Ele manda nós ir, aqueles que vêm a cada um de nós
nós, para escutar uma palavra que nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos selecionando pelo Espírito Santo, a qual habita em cada um de nós. Hoje nós não vivemos pela carne, mas nós vivemos pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Amém, igreja? Porque aquele que vive na carne, ele vive na mentira, ele vive no engodo, ele tem ódio, ele não tem amor. Mas aquele que vive pelo Espírito Santo, ele só anda no amor, na verdade de Deus. Mesmo que venha coisas para te magoar, para te deixar caído, mas a palavra de Deus te levanta. Só de você saber a quem você pertence, tudo passa, tudo sai e fica o amor de Deus em você. Você tem o que falar, você tem o que apresentar às pessoas, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que é só os que estão lá fora que pode machucar a gente. Não, mesmo aqueles que nós queremos, que está perto de nós, que nós temos muito amor, às vezes fala uma palavra que machuca a gente fica preocupado. Por que isso? Mas a gente tem que saber o quê? Porque dentro da palavra de Deus está escrito, né? Quando Jesus falou a Pedro, estava falando com os apóstolos, quando tudo que ele ia passar, Pedro chamou ele e foi brigar com ele para que ele não falasse aquilo. E ele disse: afasta de mim, Satanás, porque você não sabe as coisas do Pai, você não compreende. Então, muitas das vezes, o próprio é usado para atingir nós, para ver se nós estamos firmes, se nós estamos confiantes no Senhor, se nós temos capacidade de deixar aquilo passar e dar glórias a Deus e continuar vendo aquela pessoa como uma pessoa boa. Porque o inimigo, ele não usa só os que estão lá fora, não. Ele usa os de casa também para perturbar a gente. Até mesmo os irmãos nossos dentro da igreja pode falar alguma coisa que venha fazer nós sentido. Por quê? Porque o diabo, ele vem no mundo para quê? Para matar, roubar, destruir. Aí diz assim: não, mas eu sou de Deus, ele não vai me usar. Você fala às vezes uma palavra que você não quer. Porque nessa hora, não é você que está falando, é o diabo que está ali para fazer você falar aquilo para fazer o outro ficar triste. O que você tem que fazer? Você sabe que você não fez aquilo que tem, então você tem que voltar para Deus, orar ao Senhor e pedir perdão a Deus e aquela pessoa. Eu não sei porque eu falei isso, me perdoa. E tudo volta, gente, para o normal. Muitas das vezes há intriga, há coisas que ficam rolando dentro do nosso lar, junto com as pessoas que a gente gosta, por orgulho da gente não ter coragem de achar que é o maior, não ter coragem de se humilhar, de pedir perdão, de pedir uma desculpa. Isso não é demais não, gente. Isso é sinceridade, isso é fortalecimento, isso é que você é uma nova criatura, você se redimiu. Eu digo por mim mesmo, eu era uma pessoa que eu não pedia perdão a ninguém. Se eu fizesse magoasse uma pessoa, eu não queria nem saber. Eu dizia que se dane, não tenho nada a ver com isso. Falei para falar. Hoje eu dou glórias a Deus, por quê? Porque aquela mulher mesquinha, aquela mulher invejosa, aquela mulher que não valia nada, ela morreu. Hoje está aqui uma nova mulher que sabe pedir perdão, que sabe se humilhar na hora que tem que se humilhar. Porque eu me humilho sim perante ao meu Deus, porque quando eu me humilho perto do meu irmão, de uma irmã, ou de quem quer que seja, pedindo perdão por aquilo que eu fiz, eu não estou me humilhando a ele, eu estou me humilhando ao Pai, e ele está me dando força para mim fazer aquilo, para que a pessoa também saiba que nós somos um só em Cristo Jesus. Amém? Então nós não podemos ficar guardando mágoa e nem ressentimento. Sabemos que erramos. Enquanto nós estivermos nesse plano de terreno, nós estamos sujeitos a errar. Mas também nós sabemos que nós temos um que perdoa todas as nossas falhas. E se ele perdoa todas as nossas falhas, nós também podemos perdoar a falha de todos aqueles que falharam por nós. Podemos perdoar e podemos abençoar em nome de Jesus. E ser humilde para pedir perdão, para nos arrepender e nunca mais vir fazer aquilo. Amém, igreja? Né? E isso é duro? É. Demora a gente aprender? Demora, mas a gente aprende. Por que a gente aprende? Porque nós somos
ao Pai Celestial, amém? Se nós éramos obedientes aos nossos pais carnais, porque nós vamos ser obedientes ao nosso Pai, que é Pai dos pais, né? Se quando nós fazíamos alguma coisa com o irmão, o nosso pai carnal obrigava a gente ir lá pedir perdão, se abraçar, por que que hoje nós não podemos estar na obediência da palavra, fazendo tudo que o Pai manda, que Ele manda com carinho, com gosto, e a gente naquele tempo que era obrigado, não é isso? Então, do mesmo jeito que nós obedecíamos aos nossos pais carnais, muito mais nós temos que abençoar, nós temos que obedecer ao nosso Pai Celestial, que cuida e zela de cada um de nós, glória a Deus, né? E ele diz aqui, né, no 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, né? No meio de cada um de nós existia uma parede da separação, que era a parede do pecado que nos impedia de chegar a Deus. E Jesus, Ele derrubou essa parede, Ele levou sobre Ele todas as nossas maldições, tudo que nos fazia cativo e nos levava ao cativeiro, Ele levou sobre si, para que junto dele nós também revivêssemos novas criaturas. Então derrubou essa parede do pecado, essa parede do engano, do engano, ela foi derrubada, e hoje nós temos um que é tudo para cada um de nós, Jesus. Ele fez tudo sem pedir nada em troca, Ele fez tudo sem chegar para você e dizer, olha, eu vou fazer isso por você, você tem que fazer isso por mim. Não, Ele fez tudo pelo mandar do atribuar do Pai Celestial, que deu a Ele toda a virtude para Ele fazer para cada um de nós. E quando Ele foi naquela cruz do Calvário, tudo que Ele passou, Ele não passou que era dele, Ele estava ali levando, sofrendo aquilo tudo que era a maldição que estava sobre cada um de nós. Amém, igreja? Amém. E Ele derramou o sangue, Ele lavou, Ele purificou tudo. Então, por isso que hoje não há nada imundo, não há pecado. Só é pecado para aquele que acha que é pecado. Entendeu, irmão? Se nós temos consciência da palavra do Senhor, que nós vivemos honestamente, que nós não pecamos, nós temos que crer no sacrifício que foi feito na cruz por cada um de nós, que derrubou a parede que tinha no meio, tirou toda a separação, se tornando um só em Cristo Jesus. Amém? E Ele, no 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, né? E em toda a inimizade, tudo que estava no velho mandamento, que fazia ser inimizade, tudo que não convinha, foi feito em dois mandamentos, para que fosse desfeito e se tornasse um novo homem trazendo a paz. Esse novo homem que trouxe a paz à vida de cada um de nós é Jesus Cristo. E nessa paz nós vivemos, e nessa paz nós temos que reinar junto com Ele para a vida eterna. Nós temos que ser aqui um só corpo em Cristo Jesus. Não há mais dois, há um só, Jesus Cristo, o corpo vivo, reto de cada um de nós. Amém, igreja? Né? E hoje nós temos o quê? Né? Como digo, na palavra está escrito, Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele passou 40 dias aqui na terra, junto com os discípulos, preparando os discípulos. E disse para os discípulos, se eu não for, o Consolador não vem. O Consolador vir, Ele tinha que ir. Por quê? Porque enquanto Jesus estava, todos estavam consolados. Mas Jesus tinha que subir para quê? Para que viesse o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje que habita em cada um de nós, é o Espírito Santo que é Filho de Deus, que vivia com Deus em cada um de nós. Amém, igreja? Esse Espírito Santo que nos faz nós vencer, que faz nós, todas as barreiras, ser quebradas em nossas vidas. Então nós temos que estar sempre confiando e sempre dando glórias ao Senhor, né? Não deixar que as coisas
coisas do mundo venham nos afligir, mas deixar que as coisas de Deus cada vez mais entre nós e façam morada. A palavra de Deus, a palavra que vivifica, a palavra do perdão, a palavra do amor, a palavra da misericórdia, essa tem que estar em cada um de nós, amém, igreja? Que é essa que vai nos levar à vida eterna. Nós estamos aqui, como foi falado no estudo e torno a falar, nós estamos aqui no plano terreno, mas nós já temos que saber que nós temos que começar a buscar a nossa salvação, a nossa redenção aqui, para que quando Deus vier nos buscar, nós subimos para a nossa morada celestial, porque aqui não é nossa morada, aqui nós estamos de passagem, a nossa morada é no lar eterno, é em Jesus Cristo na glória, amém, igreja? E é lá que eu espero, em nome de Jesus, vir e ver todos os meus irmãos também lá, glorificando o Senhor, né? E um novo homem fazendo a paz, né? Esse novo homem, essa nova mulher, ela só tem que falar da paz, do amor e da misericórdia. E no 16 diz, né? E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Ambos, né? No corpo, fomos todos restaurados no corpo de Cristo, reconciliados no corpo de Cristo para com Deus. Esse corpo é um corpo santo, é um corpo que matou toda a inimizade que existia entre nós e Deus, foi morto no corpo de Cristo, e hoje nós somos nova criatura. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele, novas criaturas, o novo entendimento para viver uma vida em santificação. Aí não há mais separação, somos um corpo só, glória a Deus. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, né? Mesmo aqueles que estão longe, eles também receberam a evangelização, porque nós recebemos, nós éramos o gentil e recebemos. E todos aqueles, mesmo que não conhecem o Senhor, também o Senhor falou, tudo que o Senhor ensinou, tudo que está escrito aqui, não é só para nós, mas é para toda a humanidade. É só querer. É para o feiticeiro, é para o macumbeiro, é para o cultista, é para o católico, é para todos. É uma palavra só, é um evangelho só, um mandamento só. Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E assim, já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas como cidadãos do santo e da família de Deus. E assim, não tem mais estrangeiro, não tem mais forasteiro, não tem mais nada errado, porque todos são concidadãos dos santos e da família de Deus. E nós fazemos parte dessa família. Então, igreja, vamos todo dia, vamos buscar, vamos deixar as coisas que perecem para lá, mas procurar cada dia nos edificar na palavra, nos edificar em Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Você pode estar no trabalho, você pode estar em casa, você pode estar na rua, você, aonde você estiver, esteja ligado na palavra, porque a palavra não precisa você estar com a Bíblia na mão, porque a palavra está em você, está no teu espírito, para que você não esqueça da exortação do que o Senhor tem nos ensinado. E na hora que a gente abrir a nossa boca para falar em qualquer lugar, nós devemos sempre falar de Jesus. Porque as coisas para falar, as coisas do mundo tem muito, as coisas que perecem tem muito, mas para falar do amor de Deus, da verdade de Deus, são muito poucos. A ensinar o caminho da salvação é muito pouco. Agora, para ensinar as coisas do mundo, a porta é larga, entra de montão, porque só tem esse caminho para ele. Mas nós não, nós entramos pela porta da salvação, é a porta estreita. Então é nessa porta, é nessa palavra, é que nós temos que exortar, que nós temos que ensinar, nós temos que buscar todo dia, procurar nos consagrar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, olhar os problemas que
está acontecendo. Se a gente olhar, porque hoje não tem isso na minha casa, está faltando isso, está faltando aquilo, não está não, porque Jesus nunca falta na nossa vida. E quem está com Jesus tem tudo. Não há riqueza maior na nossa vida do que Jesus, porque as outras coisas, tudo perece. O homem ele pode ter as maiores joias de ouro, pode ter dinheiro no banco, pode ter carro, pode ter casa, pode ter mansão, mas isso ele não leva com ele. Tudo fica aí, tudo perece. O que nós temos que levar conosco é a nossa salvação, a palavra da vida eterna, que é essa aqui, ó, que salva, cura e purifica. É essa que nós temos que buscar a cada dia. A riqueza do mundo, ela é passageira, ela é ilusória. O homem granjeia o mundo todo, faz o ganho, pode ganhar o mundo todo, mas ele não tendo Jesus, ele não tem nada, porque quando parte daqui, nada disso vai com ele, tudo fica aí. E o que vai ser da alma dele? O que ele fez para a alma dele? O que ele deu para a alma dele? Se ele não conheceu a palavra da salvação, que ele não estava com Jesus, para onde que esse homem vai? Ele não tem nada, é um zero, não tem nada, perdeu tudo, nem a salvação ele tem, mas aquele que busca o Senhor, ele tem tudo. Porque as coisas do mundo é muito bom, você ter uma bela casa, é bom você ter um carro, mas é bom você saber que você não pode botar o teu coração nessas coisas. Você não pode botar essas coisas maior do que Jesus na sua vida. Nós podemos ter tudo. E quando nós estivermos aqui nessa terra, você pode ter uma boa casa, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, mas você não pode esquecer de que uma coisa maior na sua vida, que é Jesus Cristo, a palavra que salva e purifica. Bem, igreja? Né? E hoje nós vemos muitos nós vemos aí, a briga que está vendo por quê? Por causa de joia, por causa de dinheiro, tudo isso perece, tudo isso se acaba. Mas o que nós estamos aqui, ó, a nossa riqueza maior, que está em cada um de nós, é a palavra de Deus. Essa nos leva à vida eterna. E essa não perece na nossa vida, ela permanece para sempre. Né? Então é nisso que nós temos que estar firme e confiante, sempre, buscando. Não, olha, hoje eu venci com a minha cabeça doendo, está doendo? Não está não, porque eu vou buscar Jesus, eu estou na palavra. Olha, no fogão hoje eu não tenho isso, você não tem, mas você tem Jesus, vai orar e tudo vai se resolver em nome de Jesus. Né? Porque muitas pessoas acham que ele só está bem quando ele está com a despensa cheia, quando ele tem um dinheirinho no banco, quando ele tem um carrinho, ele tem isso aqui tudo, ele acha que ele está bem, que ele não precisa de nada. Ele se esquece que ele precisa de Jesus, ele se esquece que ele precisa se revestir da glória de Deus, ele se esquece de tudo que é mais importante, a vida eterna em Cristo Jesus. Porque depois, ó, isso tudo passa, tudo fica. Amém, igreja? Então, se mantemos firmes, tá? Glória a Deus, aleluia. Foram essas palavras que o Senhor me deu para trazer essa noite, no culto de libertação, tanto para mim como para os meus irmãos. As palmas logo.